Oi pessoal, tá na hora de Muita diversão. Preparem-se para decolar. Com diversão Kids. Parte 1 menos. O vale que parecia vazio era uma tarde tranquila na casa da família. Diversão Kids. O sol batia de mansinho no quintal e o vento balançava as flores do vestido da mamãe enquanto ela descansava na rede. Bella correu até ela, segurando uma caixa de brinquedos que havia encontrado atrás do armário. Dentro da caixa estavam algumas peças velhas de um jogo que pareciam pequenos. Ossinhos de plástico. Bella levantou um punhado deles e riu. Olha, mamãe, parece que achei um monte de ossos secos. Será que é de dinossauro? Samuca, curioso como sempre, apareceu correndo atrás dela, quase tropeçando no próprio cadarço desamarrado. Ele arregalou os olhos quando viu os brinquedos e exclamou: Eca, ossos! Que nojo! Será que tem fantasma aqui? A mamãe sorriu com paciência, fazendo carinho na cabeça dele, e disse: Calma, Samuca, não tem nada de assustador nisso. Esses são só brinquedos. Mas você sabia que essa cena me lembra de uma das histórias mais incríveis da Bíblia? Uma visão que Deus deu ao profeta Ezequiel? Bella se sentou ao lado da mamãe, interessada, e perguntou: Quem é Ezequiel? O papai, que estava ajeitando uma caixa de ferramentas perto da garagem, ouviu a pergunta e entrou na conversa. Ezequiel foi um homem de Deus, um profeta, que recebeu mensagens diretas do Senhor para ensinar e animar o povo de Israel. Ele viveu num tempo muito difícil, quando o povo estava triste, distante da sua terra e se sentindo sem esperança. E foi nesse tempo que Deus mostrou a ele uma visão de um vale cheio de ossos secos. Bella arregalou os olhos. Um vale cheio de ossos? Que medo! Samuca, tentando parecer corajoso, cruzou os braços e disse: Eu ia sair correndo se estivesse lá. Mas o papai respondeu com firmeza: Nem sempre o que parece assustador é o fim. Às vezes, é o começo de um milagre. Luco, a calopsita falante que sempre aparecia em horas inesperadas, pousou no ombro do papai e piou: Ossos que mexem, ossos que dançam, ossos que voltam a viver. Quero ver isso. Didi, a cachorrinha Pug, latiu alegremente e correu em círculos, como se também tivesse entendido que uma grande aventura estava prestes a começar. As crianças se aproximaram ainda mais, curiosas. Então, a mamãe falou com voz calma e envolvente, como quem conta um segredo precioso. Naquela visão, Deus levou Ezequiel até um vale. Imaginem um campo enorme, mas não tinha flores, nem árvores, nem vida. Só ossos espalhados por todos os lados. Ossos secos, quebrados, esquecidos pelo tempo. O vento soprava por entre eles, fazendo um barulho estranho, como um estalo vazio. Bella fechou os olhos para imaginar e sussurrou: Deve ter sido muito triste. O papai completou: Era assim. Aquele vale representava como o povo de Israel se sentia, sem esperança, sem forças, como se a vida tivesse acabado. Eles achavam que nunca mais iam se levantar como nação. Mas Deus queria mostrar algo incrível a Ezequiel. Então, mamãe prosseguiu: De repente, Deus falou com Ezequiel: Filho do homem, será que estes ossos podem voltar a viver? Samuca regalou os olhos, surpreso com a pergunta. Como assim? Ossos não respiram, não andam, não falam. É impossível. Bella franziu a testa e perguntou: E o que Ezequiel respondeu? Mamãe sorriu. Ezequiel foi muito sábio. Ele disse: Senhor, só tu sabes. Porque ele sabia que, mesmo que parecesse impossível aos olhos humanos, para Deus não existe impossível. Nesse momento, Luco bateu as asas animado e gritou: Eu já sei! Deus vai fazer algo muito incrível. Não vai! Didi latiu, como se confirmasse. As crianças riram e papai continuou: Deus mandou Ezequiel profetizar. Isso significa falar em nome de Deus, declarar aquilo que ele manda. E ele disse: Fale com esses ossos. Diga que eu vou trazer vida de novo. Samuca fez uma careta engraçada e disse: Falar com ossos? Isso parece muito doido. Bella riu, mas mamãe explicou: Pois é, Samuca. Mas muitas vezes Deus nos pede coisas que parecem estranhas ou sem sentido. Só que quando obedecemos, milagres acontecem.
A cena ficou ainda mais viva na imaginação das crianças. Elas quase podiam ouvir o som dos ossos rangendo, como peças de um quebra-cabeça gigante se encaixando. Papai descreveu. Ezequiel começou a falar. E de repente os ossos começaram a se mover. Claque, claque, claque! Cada osso se juntando ao seu pai, formando esqueletos inteiros. Depois, vieram os músculos, os nervos, a pele. E lá estavam corpos deitados no chão, mas ainda sem vida. Bella colocou a mão no peito, emocionada. Nossa, mamãe, parece um filme. Mamãe concordou. Sim, filha, mas era algo muito mais poderoso do que um filme. Era o próprio Deus, mostrando que pode trazer vida onde só existe morte. Que pode dar esperança onde só há tristeza. Samuca ergueu o braço como se estivesse numa aula. Mas... peraí. Eles já tinham carne, pele. Por que ainda não estavam vivos? Papai respondeu. Porque faltava o sopro de vida. Só Deus pode dar vida. Sem o Espírito de Deus, o corpo pode estar inteiro, mas continua vazio. E então mamãe completou. E Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez. Mas dessa vez, não aos ossos. Ele disse: fale ao Espírito, profetize ao vento. Diga para o sopro vir e entrar nesses corpos para que vivam. E Ezequiel obedeceu. Nesse ponto, até Luco e Didi ficaram em silêncio, atentos. O vento da tarde soprou entre as árvores do quintal, como se confirmasse a história. Bella sorriu e comentou baixinho. É como se eu pudesse sentir o vento de Deus aqui também. Mamãe olhou para os filhos com ternura e disse: essa história é só o começo. Ela nos mostra que, mesmo quando parece que tudo está acabado, Deus tem poder para transformar, restaurar e dar uma nova vida. Ele pode fazer o impossível reviver. E foi assim que a família Diversão Kids se preparou para mergulhar ainda mais fundo no mistério daquele vale vazio, que em breve não seria mais vazio, mas cheio de uma revelação que mudaria. Parte 2 menos, quando nada parecia possível. O silêncio do quintal foi quebrado pelo som do vento que balançava as árvores. Bella e Samuca ficaram olhando um para o outro, curiosos, como se quisessem ver com os próprios olhos o que Ezequiel estava vendo naquela visão. O papai se ajeitou melhor na cadeira, respirou fundo e continuou a história. Depois que Ezequiel obedeceu e falou aos ossos, o vale já não era mais o mesmo. Antes, era um lugar sem vida, só pó e ossos espalhados. Mas agora, havia um barulho diferente, como o som de tambores batendo ao longe. Os ossos começaram a se mover e se juntar. Era como se cada pecinha estivesse voltando para o seu lugar. Como um quebra-cabeça que Deus estava reconstruindo diante dos olhos dele. Samuca regalou os olhos, surpreso. Nossa, eu ia sair correndo se visse isso. Ia ser muito assustador. Bella, por outro lado, parecia encantada. Eu ia querer ver tudinho de perto. Deve ter sido incrível. Mamãe sorriu e disse: é engraçado como cada um reage diferente às coisas. Mas o importante é que quando Deus está no controle, até aquilo que assusta pode se transformar em algo maravilhoso, Luco. A calopsita pousou na cerca e começou a bater as asas, imitando o barulho dos ossos se juntando. Claque, claque, claque! Tíbia com fêmur, costela com espinha, crânio no lugar. É o maior quebra-cabeça do mundo. Todos riram, e até Didi, que usava um lacinho cor-de-rosa, latiu como se estivesse ajudando a dar ritmo à cena. O papai continuou. Logo, os ossos que estavam secos e sem vida foram cobertos por músculos e pele. O vale já não estava cheio de esqueletos espalhados, mas de corpos inteiros, deitados no chão. Porém, havia um detalhe muito importante. Eles ainda não tinham vida. Estavam ali, mas não respiravam, não se mexiam. Era como se fossem bonecos. Bella franziu a testa. Então ainda não era um milagre completo. Mamãe respondeu: não, filha. Era só a metade, porque a vida verdadeira só vem quando Deus sopra o seu espírito. Nesse momento, o vento soprou forte no quintal, levantando as folhas secas. Samuca olhou assustado e disse: será que é Deus soprando aqui também? Todos riram, mas papai aproveitou para explicar. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Deus disse a Ezequiel: agora profetize ao Espírito. Diga para o vento vir dos 4 cantos da terra e soprar sobre esses corpos, para que eles vivam
Bela fechou os olhos e conseguiu imaginar a cena. Um vento poderoso, vindo de todas as direções, invadindo o vale. O sopro de Deus percorrendo cada corpo, entrando pelas narinas, enchendo de vida. E de repente, os corpos começaram a se levantar. Um a um. Primeiro devagar, depois mais rápido. Até que o vale inteiro estava cheio de pessoas vivas, firmes, fortes, como um grande exército. Mamãe abriu os braços, emocionada. Vocês conseguem imaginar isso? Onde antes só havia ossos secos e sem vida, agora estava cheio de gente viva. É assim que Deus trabalha. Ele pega aquilo que parece impossível e transforma em realidade. Samuca balançou a cabeça, confuso. Mas por que Deus mostrou isso para Ezequiel? Não seria mais fácil já fazer o povo voltar a sorrir direto? Papai explicou com calma. Porque Deus queria ensinar. Ele queria mostrar que o coração do povo estava como aqueles ossos. Sem esperança, sem alegria, se sentindo vazio. Mas ele prometeu que iria restaurar, dar vida de novo, soprar esperança nos corações. Bela abraçou a mamãe e sussurrou. Eu também quero que Deus sopre esperança no meu coração quando eu ficar triste. Mamãe sorriu, fez carinho no cabelo dela e disse: e ele sempre pode fazer isso, minha filha. Basta pedir. Nesse momento, Luco e Didi decidiram entrar na brincadeira da história. Didi apareceu com uma roupa improvisada de profetisa. Um véu comprido, que na verdade era o pano de prato da cozinha. Ela levantou as patinhas e disse, em voz séria: assim diz o Senhor, ossos secos, levantem-se já. Mas no meio da fala, tropeçou no próprio véu e caiu de barriga no chão. Todos riram alto. Didi se levantou, sacudiu o pó e latiu como se nada tivesse acontecido. Viram só. Até quando eu tropeço, eu levanto de novo. Isso é viver de verdade. Luco entrou logo depois, com um capacete de brinquedo na cabeça e uma vassoura no bico, fingindo que era um cajado de profeta. Ele falou em tom exagerado: eu também sou profeta, e declaro que daqui a pouco vai ter pipoca no quintal. As crianças caíram na gargalhada. Samuca se segurava de tanto rir e disse: esse profeta só pensa em comida. Mas papai completou: às vezes é bom brincar, porque até a brincadeira pode ensinar. Vejam, Didi tropeçou, mas levantou de novo. Luco falou uma bobagem, mas nos fez rir e trouxe alegria. É isso que Deus faz. Ele pega nossos tropeços e nossa fraqueza e nos ajuda a levantar. Ele traz alegria até quando pensamos que não dá mais para sorrir. O clima ficou leve, mas também cheio de significado. Bela respirou fundo e disse: eu acho que já entendi. O povo estava triste, se sentindo sem vida, mas Deus mostrou que podia transformar tudo. Mamãe confirmou: exatamente. E sabe, filhos, muitas vezes nós também passamos por momentos em que nos sentimos secos por dentro. Quando brigamos, quando sentimos medo, quando estamos sem coragem de continuar. Parece que nada vai mudar. Mas Deus sempre pode soprar vida nova. Ele nunca deixa seus filhos sem esperança. Samuca olhou para o céu, pensativo. Será que ele também sopra vida quando a gente tem medo de prova na escola? O papai riu e respondeu: com certeza! Deus sopra coragem, sabedoria, paz no coração. Ele pode transformar qualquer situação. Até mesmo uma prova difícil pode virar uma oportunidade de mostrar o quanto confiamos nele. E assim, entre risos, sustos e imaginação, a família Diversão Kids mergulhou ainda mais fundo no mistério daquele vale que antes era vazio, mas agora estava cheio de vida. O que parecia impossível diante dos olhos de Ezequiel, Deus fez acontecer. E aquele milagre tinha um significado muito maior, que ainda estava por ser revelado. Parte 3 menos o impossível que Deus realiza. O quintal ficou em silêncio por alguns instantes, como se até o vento tivesse parado para ouvir. As crianças estavam totalmente envolvidas com a história. Bela abraçou o travesseirinho que sempre carregava para o quintal. Samuca ajeitou o boné na cabeça e perguntou: mas e aí? Depois que o povo todo reviveu naquele vale, o que aconteceu? O papai respirou fundo e respondeu com calma: foi então que Deus explicou a Ezequiel o que tudo aquilo significava. Aqueles ossos secos não
não eram só ossos. Eles representavam o povo de Israel. Era como se Deus estivesse mostrando, numa grande peça de teatro, ao ar livre, a situação deles. Eles se sentiam sem esperança, como se estivessem mortos por dentro, como se nada pudesse ser restaurado. Mas Deus prometeu que iria devolver vida, esperança e futuro. Mamãe completou. Deus disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram. Nossa esperança acabou. Mas eu abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas. Eu colocarei o meu espírito em vocês e viverão novamente. Eu os levarei de volta para a terra de vocês. Bella piscou várias vezes, impressionada. Então quer dizer que, mesmo quando todo mundo achava que estava acabado, Deus mostrou que ele ainda podia mudar tudo. Mamãe sorriu e acariciou os cabelos dela. Exatamente, filha. Porque para Deus, nunca é tarde demais. Samuca ainda estava intrigado. Mas mamãe, eu não entendo. Como alguém pode se sentir como um osso seco? Papai riu baixinho e disse: não é por fora, Samuca, é por dentro. Às vezes, quando estamos muito tristes, quando achamos que não conseguimos mais, ou quando nos sentimos sozinhos e sem forças, é como se estivéssemos secos por dentro, sem esperança. Mas é aí que Deus entra. Ele sopra a vida de novo. Bella levantou o dedo, como quem se lembra de algo importante. Então é como quando eu briguei com minha amiga e pensei que nunca mais a gente ia se falar. Mas depois eu pedi desculpa, ela também, e voltamos a brincar juntas. Parecia impossível, mas Deus fez a gente ficar em paz de novo. Mamãe ficou orgulhosa da comparação da filha e disse: isso mesmo, Bella. É exatamente assim. Deus pode restaurar amizades, famílias, corações machucados. Ele pode transformar tristeza em alegria e medo em coragem. Nesse momento, Luco entrou voando novamente, usando agora uma capa improvisada feita de guardanapo, e gritou: eu sou o vento de Deus. Fu. Ele começou a girar no ar, mas perdeu o equilíbrio e caiu bem em cima da cabeça de Samuca. As crianças caíram na risada. Samuca fingiu ficar bravo. Ei, vento atrapalhado, vai soprar em outro lugar. Luco se levantou todo atrapalhado, mas falou com voz firme: até quando eu caio, eu levanto. Isso é viver com esperança. Didi, não querendo ficar de fora, apareceu com uma máscara feita de papel e um microfone de brinquedo. Ela latiu e depois imitou uma voz séria. E agora, direto do Vale de Ossos Secos, a reportagem exclusiva de Didi. Atenção, senhores telespectadores, o impossível reviveu. Ossos Secos agora formam um exército de esperança. De volta com você, Luco, no estúdio. Todos riram tanto que até mamãe precisou enxugar os olhos de tanto rir. O papai disse: vocês dois são mesmo especialistas em transformar coisas sérias em momentos de alegria. Mas sabiam que até isso tem a ver com a mensagem de hoje? Deus também traz alegria nos momentos em que achamos que só vamos chorar. Depois da risada, o clima ficou mais calmo. Mamãe olhou para as crianças e falou com carinho: filhos, sempre que vocês se sentirem fracos, sem coragem, como se não conseguissem dar conta de alguma coisa, lembrem-se do Vale de Ossos Secos. Deus pode soprar esperança e vida em qualquer situação. Nada está perdido para Ele. Samuca pensou alto. Então, quando eu tiver medo na hora de apresentar trabalho na escola, eu posso pedir que Deus sopre coragem no meu coração. Papai assentiu. Isso mesmo, filho. E quando você sentir que não tem forças para continuar tentando, pode orar pedindo que o Espírito Santo encha você de ânimo. Ele é o mesmo que soprou vida naquele vale, e ele está sempre com a gente. Bella respirou fundo e disse: eu quero pedir agora, Deus, sopra vida no meu coração. Me ajuda a nunca perder a esperança. Mamãe e papai sorriram e disseram: amém. As crianças ficaram em silêncio por um instante, cada uma pensando em algo que gostaria que Deus restaurasse em suas vidas. Samuca finalmente quebrou o silêncio. Eu quero pedir para Deus me ajudar a não desistir quando eu erro no futebol. Eu sempre fico chateado e acho que nunca vou aprender. Papai colocou a mão no ombro dele e respondeu: filho, Deus pode te dar perseverança. Ele nos ensina a levantar sempre que caímos. Assim como Didi mostrou agora há pouco. A gente pode tropeçar, Mas com a ajuda de Deus,
A gente se levanta. E então mamãe concluiu: essa é a grande mensagem do Vale de Ossos Secos. Onde o mundo vê fim, Deus vê um novo começo. Onde parece impossível, Deus faz acontecer. Ele é especialista em transformar ossos secos em vida. Bela e Samuca sorriram e abraçaram mamãe e papai, Luco e Didi. Também se aproximaram. E todos se juntaram numa roda alegre. O vento voltou a soprar entre as árvores, como se fosse um lembrete suave de que o Espírito de Deus estava ali com eles, renovando tudo. E para encerrar aquele momento especial, papai disse em voz firme e cheia de esperança: então, vamos lembrar sempre, crianças, o Deus que fez ossos secos reviverem é o mesmo que cuida de nós todos os dias. Nunca se esqueçam disso, mamãe completou. E se algum dia vocês se sentirem tristes, desanimados ou sem esperança, façam como Ezequiel. Ouçam a voz de Deus. Obedeçam e confiem, porque Ele pode fazer o impossível reviver em suas vidas. Samuca levantou as mãos para o céu e gritou animado: viva o Deus que revive ossos secos! Bela riu e fez coro. Viva! Luco acrescentou. Viva! E com pipoca. Didi latiu alto como se dissesse amém. E assim, com muito riso, aprendizado e fé, a família Diversão Kids terminou mais uma viagem incrível pela palavra de Deus. Um lembrete poderoso ficou gravado no coração de todos. Deus é capaz de soprar vida onde só há vazio, esperança onde só existe tristeza e alegria, onde parecia não haver mais motivo para sorrir. Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar com os amigos. e se inscrever no canal. Assim você ajuda o Diversão Kids a trazer ainda mais aventuras e histórias incríveis para você. Contamos com você. Beijos e queijos pra vocês. Papai do céu te abençoe.